Menino corajoso enfrenta mãe lobo irada para salvar o filhote, mas a reação dela é surpreendente. Era uma vez em uma pequena aldeia cercada por florestas sombrias e misteriosas, um menino chamado Kel. Desde cedo, a aldeia parecia um lugar seguro, com suas casas de madeira e o som do vento sussurrando entre as árvores altas. Mas essa tranquilidade foi abalada quando rumores começaram a circular. Uma mãe-lobo, furiosa e descontrolada, estava à solta, em busca do filhote que os caçadores lhe tiraram. O medo tomou conta da aldeia, e as pessoas sussurravam sobre o que poderia acontecer se ela decidisse atacar. Kel sentia o medo pulsando em sua garganta. Mas havia algo dentro dele, uma coragem feroz que o fez decidir que precisava fazer algo. Ele sabia que se conseguisse salvar o filhote, talvez pudesse apaziguar a mãe-lobo e restaurar a harmonia, não só para sua aldeia, mas também para a criatura que sofria. Com um nó na barriga e a respiração acelerada, ele se aventurou pela floresta escura. As árvores pareciam se fechar atrás dele, como se quisessem engoli-lo. O cheiro de terra úmida e folhas secas preenchia seus pulmões. A cada passo, ele ouvia os pássaros voando apressados e os ruídos estranhos da floresta. Tudo parecia vibrar com uma energia inquietante. A luz filtrava-se através das copas das árvores, criando sombras dançantes que brincavam com seus medos. O que eu estou fazendo? Pensou. E se a mãe-lobo me atacar? Kael seguiu em frente, determinado. Ele passou por riachos serenos e moitas espessas até encontrar a toca da loba. No entanto, antes que pudesse se aproximar, seus olhos se fixaram em algo horrendo. Armadilhas de caçadores espalhadas por ali. O filhote estava preso, angustiado, e a mãe-lobo, desesperada, uivava em um lamento que cortava o ar. Agora, o verdadeiro perigo não era a mãe-lobo furiosa, mas sim os caçadores, que haviam transformado aquele lugar em um campo de dor. O coração de Kael disparou. Ele percebeu que a loba não era um monstro, mas uma mãe lutando por sua cria. E naquele momento, enquanto a loba olhava para ele, algo incrível aconteceu. Em vez de atacar, ela o encarou com um olhar que parecia compreender sua dor e incerteza. Kael sentiu seu medo derreter em empatia. Aquela criatura não era apenas um animal, era uma mãe, assim como sua própria mãe. Mas um dilema cresceu em seu coração. Um dos caçadores, que tinha vínculos com sua família, estava entre os responsáveis pela dor da loba. A pessoa quem ele sempre admirou, agora representava uma ameaça que poderia desestabilizar toda a floresta e suas criaturas. Kael se viu confrontado com uma decisão terrível. Até onde ele iria por um ser que não podia falar, mas que parecia expressar a dor de forma tão profunda? E agora, ele estava pronto para salvar o filhote, mas isso iria contra tudo o que conhece sobre sua própria família. O que poderia acontecer quando ele tivesse que enfrentar não só a mãe-lobo, mas também o próprio sangue? A floresta parecia esperar sua resposta, pulsando com a tensão do que estava por vir. Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Kael sentia o peso da decisão em seu peito, um misto de coragem e medo. A loba o encarava, e ele sabia que precisava agir. Mas no instante em que se preparava para avançar, um estrondo ecoou na floresta. As árvores balançaram violentamente, e um clarão cortou o céu, como se a própria natureza estivesse se rebelando. Ele virou a cabeça, aterrorizado. De repente, uma figura familiar surgiu entre as sombras. Era o caçador, seu tio Miguel. Kael não conseguia acreditar no que via. Miguel sempre fora um dos heróis da sua infância. Contava histórias de bravura e proteção. Mas agora, o olhar do tio era frio e calculado, avançando com uma poça de armadilhas e uma expressão que fazia o coração de Kael disparar de puro desespero. Caia fora, menino! Esta criatura não vale nada. Ela é um monstro! Gritou Miguel, apontando a arma para a loba, que se afastou, mas não sem antes lançar um grito desesperador. Um eco de dor ressoou na floresta, prendendo Kael em uma teia de confusão. Você não vê? Ela só quer o filhote! Kael disparou. A voz treme como uma folha ao vento. Mas Miguel, então, soltou uma risada amarga. E você acha que essa coisa se importa com você? Eles não são como nós, Kael. São selvagens. Apenas seguem seus instintos, afirmava, avançando uma passada firme. Na direção da criatura, Kael sentiu seu estômago revirar. Ele sempre admirou Miguel, mas agora estava vendo uma face que nunca imaginara. O tio não era apenas um caçador. Ele era um homem pronto para destruir a vida de outra mãe. Os pássaros pararam de cantar, como se percebendo a tensão, e a floresta ficou em um silêncio pesado, como se tudo aguardasse o que aconteceria a seguir. Do nada, um grito agudo veio da toca. Era o filhote. Kael viu então que não estava sozinho na luta. Outras sombras começaram a aparecer das moitas. Eram os moradores da aldeia, armados com ferramentas. Eles haviam decidido que era hora de enfrentar a ameaça. Mas não eram só caçadores. Eles estavam ali para proteger a loba e seu filhote. A cena mudou rapidamente. A aldeia começava a se dividir. Um grupo liderado por Miguel queria acabar com a loba. O outro, pessoas como Kael, não podiam permitir isso. Um murmúrio cresceu entre os habitantes. Ela é uma mãe, assim como nós, alguém gritou. Outras vozes se somaram, elevando a tensão e a cumplicidade que crescia a cada instante. E então, em meio ao caos, algo ainda mais chocante aconteceu. A loba, em um ato de desespero, avançou em direção a Kael, mas ao invés de atacar, parou.
O olhar dela pareceu brilhar com uma intensidade que Cael nunca vira. Era como se ela estivesse se comunicando com ele de uma forma primitiva, em um movimento. Súbito, um dos caçadores, um amigo de infância de Cael, disparou sua arma. O tiro ecoou pela floresta e o mundo parou. Cael sentiu o tempo escorregar de suas mãos. O barulho da arma explodiu como uma bomba, e o eco do disparo foi seguido pelo grito estrondoso da loba. Corpos se moveram rapidamente, algumas pessoas gritando, outras em choque. E quando o caos começou a se instaurar, Cael percebeu. Tudo o que achava que sabia sobre sua aldeia, sua família e a mães da floresta estava prestes a desmoronar. A fumaça da tragédia estava no ar, e a verdade que poderia vir à tona poderia destruir tudo ao seu redor. Cael ficou paralisado entre sua proteção pelo filhote e a traição, que agora se revelava. O que havia realmente por trás da raiva da mãe lobo? E como as lealdades de sua própria família seriam testadas nesse momento arrasador? A floresta aguardava. Cael sentiu o peso do tiro no ar, como se a floresta tivesse prendido a respiração. O grito da loba ecoou em sua mente, e seu coração disparou. Ele não conseguia se mover, preso entre a dor no olhar da mãe lobo e a fúria do tio Miguel. Nesse instante de horror, tudo parecia desacelerar, como se o tempo não quisesse deixá-lo escapar da realidade que havia se desdobrado diante dele. Mas então, uma nova onda de choque varreu a cena. O corpo da loba balançou, e antes que Cael pudesse compreender, outro estampido ecoou. Mas não foi o barulho da arma. Foi o estrondo de algo muito maior. As árvores próximas começaram a tremer violentamente. Cael virou a cabeça para ver um grande urso surgindo das sombras da floresta, encarando o grupo como se fosse o guardião daquela terra. O urso rugiu e a terra vibrou com sua potência. A tensão da situação explodiu. Miguel, desorientado pela presença da criatura imponente, disparou novamente. Mas ao invés de se afastar, o urso avançou e seu poder aterrador fez todos recuarem. "Abaixa a arma, Miguel!" Cael gritou, percebendo que a luta havia se intensificado de maneira indescritível. O urso não era um predador como Miguel pensava, mas um dos guardiões da floresta. E ele parecia ter vindo proteger a loba e seu filhote. Mas a reviravolta não parou ali. No meio do caos, quando Cael sentia a adrenalina correndo como um rio em sua veia, ele notou algo que fez seu sangue gelar. Um antigo mural na madeira da toca da loba começava a brilhar, revelando marcas ancestrais que nunca haviam sido vistas por ninguém da aldeia. Era como as histórias dos antigos estivessem se desdobrando. Entre os símbolos, a imagem de um lobo e um homem entrelaçados. Os olhos de Cael se arregalaram. As lendas falavam sobre um ancestral que havia feito um pacto com os lobos para proteger a floresta. "Cael, o que você está olhando?" Miguel gritou, vindo em sua direção. O olhar do tio estava carregado de confusão e medo. Cael sabia que o ensinamento de sua vida estava prestes a ser colocado à prova.
Essas marcas, isso é real. Nós fazemos parte disso, tio. É mais do que caçar e matar. Precisamos proteger. O murmurinho e os gritos da aldeia aumentaram, e as faces dos aldeões refletiam a confusão e a incerteza. Alguns olhavam para os símbolos, outros para o urso que agora rugia, enquanto a loba continuava a lamentar a dor pelo filhote. E havia algo no ar, uma energia diferente, algo quase mágico. Kael deu um passo à frente, sentindo a conexão com a floresta. As árvores ao redor pareciam sussurrar seu nome. Ele não estava apenas lutando por uma loba, um filhote alienígena, mas pela própria essência daquela terra. Então, ele ergueu a voz, um grito que ressoou como um chamado. A luta não é contra ela, é contra nós mesmos. O que mais precisamos perder antes de ver a verdade? Neste momento, Miguel hesitou, o braço já cansado, a arma tremia em sua mão. Os olhares da aldeia se voltaram para o tio, e no silêncio que se seguiu, uma nova verdade parecia começar a tomar forma no espaço entre os corpos. A floresta estava prestes a revelar algo muito além do que Kael poderia imaginar. E naquele instante, com a mãe-loba ao fundo e o urso como seu espectador, percebeu que o verdadeiro teste estava apenas começando. A sombra de um segredo emergia, e ninguém sabia o que viria a seguir. A conexão que tinha se perdido estava prestes a ser revelada. E Kael se perguntou: quem realmente eram os mocinhos e os vilões naquela história? Kael sentiu a tensão na floresta vibrar como um fio prestes a se romper. O olhar de Miguel, confuso e quase amedrontado, encontrou de Kael. O rugido do urso ecoou, e a onda de energia no ar havia mudado. A aldeia assistia, estupefata, presa entre a antiga lealdade e a revelação caótica que estava prestes a surgir. Então, como se a própria terra estivesse decidindo por eles, a toca da loba começou a tremer. As marcas ancestrais na madeira brilharam ainda mais intensamente, hipnotizando Kael. Ele se sentiu como se estivesse sendo puxado para um abismo de verdades esquecidas. E ali, no coração daquela floresta, tudo começou a se desenrolar diante dele. Uma luz ofuscante surgiu da toca, e Kael coube o que viria a seguir. Uma figura se ergueu das sombras, um homem velho, com cabelos brancos e olhos que pareciam carregados de histórias. Ele usava peles rústicas e parecia estar tão à vontade na floresta quanto a loba. O homem começou a andar em direção a Kael e Miguel, e a agitação entre os aldeões aumentou. Kael, ele chamou, e sua voz soou como um eco distante. Você finalmente chegou, o escolhido do pacto. Os olhares de todos se voltaram para Kael. Uma mistura de desconfiança e curiosidade. O que você quer dizer com isso? Perguntou Kael, a voz tremendo. E ao mesmo tempo, uma certeza brotava em seu peito. Ele não tinha certeza se queria saber. O velho começou a contar. Você, assim como seus ancestrais, tem uma ligação especial com a floresta. A mãe-lobo sabe disso. É por isso que ela não atacou. O que acontece hoje
é apenas uma cena do ciclo que se repete. A luta entre humanos e criaturas da floresta está entrelaçada em sua história. Miguel não pode saber disso. Kael gritou, o pavor estampado em seu rosto. O velho balançou a cabeça. A verdade deve ser revelada. Você precisa entender que a ligação vai além do que imagina. Os caçadores em sua família não são meros caçadores. O seu tio Miguel é o último de uma linhagem que rompeu o pacto. As palavras do velho cortaram como um golpe. Miguel se afastou, seu rosto pálido e sombrio. Isso é uma loucura. Ninguém sabe disso. Eu sou apenas um caçador. Ele parecia perder a própria identidade e Kael viu a fragilidade do homem forte que sempre admirara. Ouça, gritou o velho, sua voz forte e autoritária. Vocês não podem continuar em guerra entre si. A floresta está em desequilíbrio por causa de decisões tomadas há muito tempo. A mãe lobo não é o inimigo. Você precisa pedir perdão. Você deve restaurar o pacto. Nesse momento, algo se moveu. O filhote, preso na armadilha, começou a lamentar novamente. E a loba rosnou como se entendesse cada palavra proferida. Kael não sabia se deveria se aproximar ou permanecer ali, paralisado pelo horror e pela revelação. O que ele sabia era que o velho estava contando uma verdade que mudaria todo. Miguel olhou para Kael, os olhos cheios de lágrimas. O que você está dizendo? O que exatamente está acontecendo conosco? A incredulidade e a dor dançavam em sua voz. E enquanto a tensão entre a loba e o urso se intensificava, um estrondo repentino ecoou ao longe. O chão tremeu e as árvores pareciam se encurvar. Uma sombra enorme emergiu da floresta. Kael encarou a figura e sua respiração parou. Era um homem alto, com semblante digno e feroz, e vestes feitas com folhas e peles que pareciam tomadas pela própria natureza. Ele se virou e olhou para Miguel. Você quebrou o pacto, e agora você deve implorar pelo perdão. Ou tudo o que ama estará perdido. O murmúrio entre os aldeões cresceu, misturando medo, confusão e um inesperado sentimento de esperança. Kael mal podia acreditar. Quem era aquele homem? E o que exatamente isso significava? A floresta parecia respirar, cada árvore e cada folha imbuídas de expectativa. A verdade estava prestes a desabrochar em um amanhecer novo. E Kael, bem no meio de tudo isso, começou a entender que seu mundo, suas raízes e suas escolhas estavam prestes a ser reescritos. O que estava realmente em jogo e qual seria o preço que pagariam para restaurar o equilíbrio? O futuro era incerto e a floresta aguardava sua decisão. Kael sentiu a tensão no ar, como se um grande segredo estivesse prestes a ser revelado. O homem da floresta o encarava com olhos que pareciam penetrar em sua alma. Miguel, por outro lado, começou a se agitar, inseguro. O murmúrio da multidão crescia, cada um absorvendo a gravidade da situação. O urso rugia, mas Kael mal conseguia prestar atenção a isso. Ele estava tomado pela ideia de que seu mundo poderia mudar completamente. Você tem que ouvir, Miguel, Kael gritou, a voz quase desesperada.
Não é apenas sobre caçar, é sobre quem somos e o que fazemos com essa conexão. Eu não tenho nada a ver com isso, Miguel retrucou, embora sua voz parecesse menos firme. O velho olhava de um para o outro, percebendo a confusão crescendo entre eles. Então, algo inesperado aconteceu. A toca da loba se iluminou ainda mais, e Kael viu uma sombra se mover. No momento em que a luz brilhava intensamente, uma mulher apareceu. Ela não era uma qualquer, mas uma figura feminina de beleza selvagem, com cabelos longos e desgrenhados como a folhagem da floresta. Seus olhos eram como chamas, diretos e penetrantes, e Kael sentiu o coração acelerar. Ela se aproximou lentamente, como se estivesse flutuando, e Kael notou a semelhança dela com Miguel. Mãe. A palavra escapuliu de seus lábios antes que pudesse segurá-la. Os olhos de Miguel se alargaram. O que você está fazendo aqui? Sua voz era um sussurro, um misto de medo e espanto. Os moradores da aldeia também pareciam perplexos, trocando olhares confusos. O que estava acontecendo? Ela virou-se lentamente e apontou para a loba, ainda lamentando. Essa mãe também é minha, disse ela, de maneira quase cortante. Ela está lutando por seu filhote, assim como eu lutei por você, Miguel. Kael ficou perplexo. As peças começaram a se encaixar em sua mente. Você é sua mãe? A revelação atingiu como um golpe. Valorizar a ligação familiar naquela cena absurda parecia quase surreal. Miguel ficou paralisado, os lábios tremendo. Você não pode falar isso. Por que não? A verdade precisa ser revelada, insistiu ela. E enquanto falava, seus olhos pareciam saltar do seu rosto, como se ela pudesse ver além de todos ali, suas fraquezas, suas confusões. A aldeia presenciava um drama que nunca imaginava. O choque se espalhou como fogo em palha seca. Sinto muito, Miguel. Eu não sou apenas parte desta floresta. Eu sempre estive aqui, atenta. O pacto foi quebrado por você e por sua incapacidade de ver a conexão que todos temos. Miguel começava a tremer, e as palavras dela o atingiam como um peso. Mas eu acreditei que não havia mais laços, que tudo que eu tinha da floresta era um sonho. Seus olhos estavam marejados, confusos, enquanto os murmúrios da aldeia aumentavam. Eram línguas de choque, de pessoas que nunca quiseram perder Miguel assim. Kael observou seu tio desmoronando, e naquele momento, algo se transformou dentro dele. Miguel não era só o caçador que temia a loba. Ele era um homem perdido, tentando achar seu lugar. Mas a revelação não acabava ali. A mulher de olhos flamejantes continuou, e sua voz ganhou força. A matança deve parar. Não é apenas a loba, Miguel. Você é parte dela. E então, para o horror do público, ela começou a se transformar. Sua forma se alterou. Suas feições ganharam suavidade, e a pelagem a enfocar-se como se ela fosse uma parte real da floresta. Agora, ela tinha o rosto de uma loba. As patas dianteiras se moldavam para formar garras e seu olhar era intenso. A multidão ficou em silêncio, prisioneira entre a admiração e o medo. Kael sentiu a adrenalina correr pelas veias.
o que ele estava presenciando. O que realmente era essa mulher? E a loba, que inicialmente parecia frágil, agora exibia uma força poderosa, gritando como se a floresta inteira estivesse respondendo a cada movimento. O pacto, os ancestrais, a ligação, tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia. Kael percebeu que a luta não era apenas entre homens e criaturas, mas uma batalha por sua própria alma. Então, em um movimento abrupto, os caçadores se agitaram. O grupo que seguia Miguel começou a avançar, armas erguidas, e o urso se posicionou entre eles e a loba. A tensão estava no limite, e Kael sabia que a verdade que estava sendo revelada poderia custar não apenas a vida da mãe lobo, mas tudo o que existia ao seu redor. E enquanto as garras da loba se erguiam, Kael finalmente entendeu. O destino de todos estava entrelaçado, como as raízes que se escondem sob a terra. Mas que consequências viriam disso? O futuro estava a ponto de desmoronar, e antes que pudesse gritar, um clarão iluminou a noite. Kael sentiu a tensão na floresta vibrar como um fio prestes a se romper. O olhar de Miguel, confuso e quase amedrontado, encontrou o de Kael. O rugido do urso ecoou e a onda de energia havia mudado. A aldeia assistia, estupefata, presa entre a antiga lealdade e a revelação caótica que estava prestes a surgir. Então, em um segundo, que parecia se estender por uma eternidade, enquanto a loba se preparava para avançar e o urso rugia em alerta, algo chocante aconteceu. Um grito cortou o ar, e Kael virou a cabeça com rapidez. Era a pequena Malu, uma menina da aldeia, que frequentemente brincava com Kael. Ela, nervosa e assustada, correu para o meio da confusão. O olhar dela, que sempre foi cheio de inocência, agora estava manchado pela urgência de uma verdade oculta. Mãe, mãe, você tem que parar! Ela gritava, os olhos cheios de desespero. Desculpe, eu não queria, eu só queria. Malu parou diante de Miguel, lágrimas escorrendo por seu rosto. Kael ficou sem palavras. O que ela estava fazendo? O que estava acontecendo? Miguel e a mãe loba trocaram olhares confusos, mas as palavras da criança pareciam ter um peso maior que qualquer discurso. Malu levantou a mão, quase como se estivesse tentando tocar no passado. Eu não sabia que você era, por isso eu fiz o que papai mandou. Sua voz era uma mistura de medo e remorso, e cada frase era como uma faca afiada. O coração de Kael disparou. O que você quis dizer? Ele perguntou, a inquietação crescendo. O que Malu sabia que ele não sabia? Em um instante, a expressão de Miguel mudou. O olhar de choque estava se tornando incerteza. A mãe lobo parou, seus olhos pareciam brilhar. Era como se a floresta estivesse ouvindo as palavras da menina. E o que aconteceu a seguir deixou todos em estado de choque. Malu correu até a loba e, em um ato surpreendente, se ajoelhou. Desculpe, mamãe, disse. Eu não queria que você voltasse, mas eu não sabia. Papai disse que você era uma ameaça e que tinha que ser parar antes que algo ruim acontecesse. A inocência da menina
contrastou com as palavras que deixaram todos sem ar. A verdade por trás do que era considerado um monstro se revelava diante deles. Kael observou a reação de Miguel. O rosto dele estava pálido, quase como se todas as mentiras que carregava estivessem prestes a desmoronar. Ele olhou para a mãe loba e em seguida para Malu, a dor se espalhando em seu olhar como uma sombra. Malu, não, ele começou, mas a menina não parava. Eles disseram que você tinha que matar a loba ou tudo estaria perdido. Ela respondeu, a voz tremendo de emoção. Mas você nunca buscou a verdade. O que Kael ouviu em seguida cortou mais profundo que qualquer flecha. Miguel, o homem que ele admirava, agora estava diante da aldeia e da verdade de sua própria filha. Você não sabe do que está falando, Malu, ele gritou. Não havia mais firmeza em sua voz. A força que antes emanava dele parecia ter evaporado. Um murmúrio se espalhou pela multidão. Caio sentiu uma onda de confusão tomar conta dele. O que os caçadores de sua aldeia realmente pretendiam? A conexão entre Miguel e a criatura da floresta, escondida sob camadas de mentiras, estava prestes a se expor. E quando a verdade emergisse, tudo o que consideravam certo começaria a desmoronar. E, de repente, o silêncio foi rompido por um rugido aterrador. Não era do urso, mas algo muito maior. Uma sombra colossal se lançou do fundo da floresta, ameaçando tudo em seu caminho. As árvores se curvaram sob seu peso. Caio ergueu os olhos e, diante dele, uma enorme figura, um lobo colossal, surgia entre a folhagem. Mais alto que qualquer homem, seus olhos brilhavam como duas chamas vivas. A criatura encarava a aldeia, respondendo ao chamado da mãe lobo. A conexão estava ali, mais forte do que nunca. Kael percebeu que a luta não era apenas por um filhote ou por uma mãe, mas para restaurar a harmonia entre os humanos e as criaturas da floresta. O peso daquela verdade estava se acumulando a cada instante. Você quebrou o pacto, Miguel. A voz da lobisomem ecoou pelo ar, e Kael sentiu a verdade pulsar nas veias de todos ao redor. Ele não sabia o que aconteceria a seguir, o que isso significava para sua família, para a aldeia. Ele olhou nos olhos da mãe loba, percebendo que tudo estava prestes a mudar. O choque, a revelação, o luto de uma verdade esquecida estavam prestes a acontecer em um momento que mudaria suas vidas para sempre. E Kael entendeu. O fim do que eles conheciam era apenas o começo de algo novo. A floresta aguardava sua decisão, e o futuro, envolto em mistério e temor, esperava para ser revelado. Kael sentiu a tensão no ar, como se um grande segredo estivesse prestes a ser revelado. O homem da floresta o encarava com olhos que pareciam penetrar em sua alma. Miguel, por outro lado, começou a se agitar, inseguro. O murmúrio da multidão crescia, cada um absorvendo a gravidade da situação. O urso rugia, mas Kael mal conseguia prestar atenção a isso. Ele estava tomado pela ideia de que seu mundo poderia mudar completamente. Você tem que ouvir, Miguel! Kael gritou, a voz quase desesperada. Não é apenas sobre caçar,
É sobre quem somos e o que fazemos com essa conexão. Eu não tenho nada a ver com isso. Miguel retrucou, embora sua voz parecesse menos firme. A mãe loba olhava e parecia compreender que a verdade estava prestes a emergir. Mas, de repente, um barulho forte e ressonante cortou a floresta. Todos se viraram para a direção do som. Um clarão iluminou o céu, como se uma tempestade se aproximasse. O vento soprou e as árvores balançaram com força. O chão começou a tremer sob os pés de todos. Kael olhou para a mãe loba e seu coração disparou. Ele se lembrou das lendas da aldeia sobre criaturas antigas que defendiam a floresta. O que estava acontecendo? Um grito ecoou, e ele viu um grupo de homens, mais caçadores, saindo das sombras. Mas não eram os caçadores comuns que eles conheciam. Estes tinham uma aparência diferente, quase bestial, como se a própria floresta tivesse moldado seus corações em monstros. No que vocês se tornaram? Miguel murmurou, horrorizado. Então a figura imponente da loba avançou, e um lampejo de compreensão atravessou os olhos de Kael. Aquela mãe não era apenas uma mãe loba, era uma guardiã de um segredo muito maior. E antes que pudesse pensar, ela uivou, um som profundo que reverberou pela floresta. Do outro lado, um dos caçadores se ofereceu, mudando de forma, o corpo distendendo-se e transformando-se em uma criatura eminente. As feições humanas se confundiram com a imagem de um lobo monstruoso, o olhar feroz e ávido de alguém que se deixara guiar pela escuridão. Você não deveria ter vindo aqui, Miguel. Tudo está em jogo, gritou um dos homens, e todos os aldeões ficaram paralisados. O rosto de Miguel palideceu. Mas isso não é possível, eu não matei nenhum deles. A mãe loba girou em direção a Kael, com um olhar intenso, como se estivesse chamando-o. E nesse exato momento, a mulher que se transformou em loba ergueu a cabeça e, aos olhos de todos, revelou um segredo devastador. Essa linhagem de caçadores quebrou o pacto. Mas não apenas por ganância. Miguel, você é o último sobrevivente de uma antiga linha de protetores que se tornaram caçadores e que se esqueceram de seu dever. As palavras dela cortaram Kael como uma faca. Miguel não era apenas um caçador, ele era um traidor de sua própria herança. A aldeia inteira estava em choque. Olhares de descrença se espalharam. O que está acontecendo? Kael sussurrou, a realidade começando a se desfazer. Precisamos lutar contra eles, gritou um dos caçadores transformados, a voz rouca e ameaçadora. E antes que pudéssemos compreender, eles avançaram, uma onda obscura de fúria e desespero, como se um novo horror tivesse surgido ali na floresta. Ao ver a investida, a mãe loba avançou e um grito estrondoso irrompeu. Kael também correu, mas não sabia para onde ir. Ele estava dividido entre a proteção da loba, a lealdade à sua família e a verdade que estava colapsando ao seu redor. E, de repente, o rugido do urso se fez ouvir novamente, e tudo pareceu se desestabilizar. Na confusão, a essência da floresta começou a vibrar. As sombras se tornaram mais escuras.
A sensação de que o tempo estava se esgotando se intensificou. O verdadeiro inimigo não era apenas a mãe loba ou Miguel, mas o legado que estava prestes a ser revelado. Kael parou em um instante, a mente correndo. As histórias contadas por sua avó, os segredos murmurados entre os mais velhos da aldeia, tudo fazia sentido. Agora, o urso rugiu mais uma vez, como se desafiasse os caçadores monstruosos. E Kael percebeu aquilo que ele achava que sabia sobre si mesmo, e sua aldeia estava prestes a desmoronar diante de seus olhos. Ele não sabia como a batalha terminaria, mas uma coisa estava clara: a floresta e suas criaturas, encarnadas em um horror inominável, estavam prestes a tomar medidas para restaurar o equilíbrio de uma forma que todos ali nunca teriam imaginado. O futuro agora dependia não apenas de uma luta, mas de entender quem realmente era. E a resposta poderia destruir tudo o que conhecia. O destino da floresta, da mãe lobo e até de Miguel estava em suspiro. E no coração daquela batalha, Kael percebendo que, de algum modo, ele também fazia parte de algo muito maior e mais profundo do que imaginara. Kael sentiu a tensão na floresta vibrar como um fio prestes a se romper. O olhar de Miguel, confuso e quase amedrontado, encontrou o de Kael. O rugido do urso ecoou e a onda de energia no ar havia mudado. A aldeia assistia, estupefata, presa entre a antiga lealdade e a revelação caótica que estava prestes a surgir. "Vocês têm que ouvir!" Kael gritou, o desespero em sua voz reverberando. "Não é apenas sobre caçar, é sobre quem somos e o que fazemos com esta conexão." Ele sentia seu coração acelerar, a adrenalina correndo por suas veias. "Eu não tenho nada a ver com isso", Miguel retrucou, sua voz trêmula. Mas a determinação falhava. A mãe loba olhava com um ar de compreensão, e Kael sabia que a verdade estava prestes a emergir. Então, tudo aconteceu rapidamente. Uma sombra colossal se lançou do fundo da floresta, interrompendo o caos. Kael virou a cabeça para ver a enorme criatura surgindo. Um lobo imenso, mais alto que um homem. Um calor intenso irrompeu na atmosfera, e as árvores pareciam se curvar sob seu peso. O lobo rugiu, e a paisagem tremeu. Kael ficou paralisado. Era como se a própria essência da floresta estivesse ali, um espírito ancestral vindo em resposta ao chamado da mãe lobo. O que era aquilo? Um guardião? Um deus? E antes que pudesse processar, o lobo se virou, encarando Miguel com olhos que brilhavam como brasas. "Você quebrou o pacto, Miguel." A voz da mãe loba ecoou pela floresta, e o choque no rosto de Miguel era palpável. "Miguel, isso é real!" Kael exclamou, sua voz ressoando entre as árvores. "A natureza está se erguendo." Miguel parecia hesitar. As palavras dela calavam fundo, e no instante em que todos estavam paralisados, Malu, a menina da aldeia, soltou uma nova bomba. "Eu não sabia que ele era um caçador. Papai disse que tínhamos que acabar com isso." A revelação de que o pai da menina estava entre os caçadores ativou uma corrente de murmúrios de horror e desconfiança na multidão. Olhares perplexos trocavam-se entre os aldeões enquanto Miguel se aproximava lentamente de Malu.
sua expressão feroz agora marcada por confusão. Mas então, em um momento de puro espanto, a mulher que se transformara em loba se virou para Kael. Você ainda não sabe, Kael, ela começou, sua voz suave, quase como um sussurro. A verdade vai além da história que você conhece. Kael sentiu um nó na garganta. Do que você está falando? A mulher caminhou na direção dele e, num movimento dramático, começou a se destransformar novamente, revelando seu verdadeiro eu. Com um brilho ofuscante, ela disparou na direção de Miguel e Malu, e uma luz quente envolveu o lugar. Quando a luminosidade diminuiu, todos estavam em choque. A mulher não era apenas uma loba, mas sim a mãe de Miguel, desaparecida há anos. Mãe? Miguel quase sussurrou, a voz quase sem firmeza. A revelação desabava como um truque mal executado. Mas você estava morta? Não, meu filho, eu me escondi para te proteger. A maldição que pesa sobre nós é mais profunda do que você pensa. Ela respondeu, fixando os olhos no caçador. Nós somos os responsáveis por manter o pacto. A aldeia pulsou com o impacto da declaração. Todos ali presenciavam não apenas uma revelação, mas uma transformação nas relações. Isso mudava tudo. Miguel era um caçador, assim como toda a sua linhagem, e a verdade que ele nunca soube agora o consumia. Malu olhava confusa, e Kael estava chocado. Miguel, o que você fez? Que você não contou? A culpa nunca foi sua. Somos parte desta terra e não inimigos dela. A mãe de Miguel declarou. E com essas palavras, a floresta pareceu reagir, uma onda de vida se espalhando ao seu redor. Mas antes que alguém pudesse responder, o lobo colossal rugiu novamente, agora mais próximo, como se estivesse impaciente. A tensão estava tão densa que Kael podia sentir seu coração disparar. Ele estava prestes a entender tudo o que se desenrolava, mas a floresta estava prestes a revelar um novo mistério. Miguel é sua escolha agora, a mulher disse, e todos aguardavam, a floresta inteira silentes, esperando por uma resposta. Kael sentiu que a batalha estava apenas começando. Tudo o que havia sido ensinado estava em jogo. E o que acontecerá agora? Qual seria a decisão de Miguel? Kael sentiu a tensão no ar, como se um grande segredo estivesse prestes a ser revelado. O homem da floresta o encarava, e Miguel, confuso e assustado, estava paralisado. A mãe loba olhava para ele, como se esperasse a decisão que mudaria tudo. É sua escolha agora, disse a mulher loba, revelando sua verdadeira forma. Mas antes que Miguel pudesse responder, um estrondo abalara a floresta, fez todos pararem, assustados. E então, algo inesperado aconteceu. Uma sombra imensa surgiu do fundo da mata, como se a própria floresta estivesse reagindo à situação. O lobo colossal rugiu, e todos olharam em choque, incapazes de acreditar no que viam. O urso encolheu-se em um canto, e a mãe loba hesitou. A criatura se aproximava, mas não estava sozinha. Um grupo de homens, cada um com a pele marcada por feridas antigas, avançou atrás do lobo, envolvendo a cena em um manto de terror. Vocês não deviam ter vindo, gritou um dos caçadores de pele marcada, o medo na voz.
Todos estavam atordoados. Kael pôde sentir seu coração acelerar. Quem eram esses homens? O que queriam? A tensão aumentou. Miguel, eles são seus ancestrais. A mulher loba exclamou, apontando para os homens, os que romperam o pacto. As palavras cortaram a floresta como uma lâmina. Kael não sabia o que pensar. Miguel olhou para sua mãe, a expressão tombando entre desespero e choque. Como? Eu não sabia! Você precisa entender, Miguel. Você é o último de uma linhagem se escondendo por medo. O que você fez aos lobos não foi apenas um ato de caça, mas de traição. Eles vieram cobrar a dívida. O lobo colossal rugiu novamente, e os vampiros humanos se tornaram mais agressivos. Kael observou Miguel se encolher. Não, isso não pode ser verdade. O desespero em sua voz era palpável. Ele já não era mais o caçador heróico, mas um homem perdido, confrontado com um legado de que sequer tinha conhecimento. E assim, como se em resposta à revelação chocante, um dos homens avançou rapidamente, e as garras do lobo o protegeram. Ele se virou para Kael, um brilho de entendimento em seus olhos. Precisamos que você escolha o seu lado. A aldeia estava em total alvoroço. Sussurros e gritos misturavam-se à confusão, enquanto os moradores tentavam entender o que estava acontecendo. O medo estava estampado em suas faces. Mas ainda mais chocante foi o grito de Malu, que se atirou em direção ao grupo, o rosto vermelho de raiva. Não deixe que machuquem os lobos. Eles são como nós. Esta história não pode acabar assim. Malu, não! Kael berrou, mas ela já estava demasiadamente próxima. E quando ela chegou, aconteceu o impensável. Um dos homens virou-se e a agarrou. A pequena Malu ficou imóvel, seu olhar transbordando de medo e determinação. Kael congelou. A sensação de pânico, fazendo seu estômago dar voltas. Mãe, ajude-me! Malu gritou, e com isso uma onda de energia pulsou pela floresta. O lobo gigante uivou, como se estivesse sentindo o clamor da criança. E no mesmo momento, os olhos dos caçadores se tornaram ameaçadores e insanos, uma fúria ardente que preenchia o espaço. Malu! Kael gritou, seu coração acelerando. Ele não poderia permitir que isso chegasse a um fim trágico. Mas enquanto ele andava, algo ainda mais impressionante aconteceu. Os caçadores começaram a se transformar, seus olhos brilhando em vermelho intenso, e o poder de suas transformações parecia rapidamente dominar tudo ao seu redor. Os moradores da aldeia surgem em um frenesi de pânico e confusão, enquanto alguns começaram a recuar, outros gritaram e os antigos murmúrios se tornaram uma tempestade. Mas Kael sabia que precisava agir. Ele olhou para Miguel, que estava sendo puxado para os antigos caçadores como um imã. O que você vai fazer? Kael perguntou, a voz quase quebrando. E então Miguel fez algo que o deixou sem palavras. Ele virou-se e, no calor do momento, uma ruga de determinação cruzou seu rosto. Não, não posso perder você. Não posso. E com isso, ele se precipitou em direção a Malu e à criatura que a segurava. A floresta ficou em silêncio. O mundo inteiro parecia prender a respiração. Malu! Miguel gritou, e todos os olhares se concentraram nele. O que ele faria a seguir?
o que isso significaria para todos eles. E enquanto todos aguardavam ansiosos, a tensão se transformou em um vazio profundo, como se a própria natureza estivesse aguardando o desfecho. A questão agora não era apenas sobre a luta pela mãe-loba ou pela aldeia. A batalha estava se transformando em algo maior. Era uma luta pelo próprio legado e pela verdade que estava prestes a ser revelada por trás das sombras. E a floresta, um território que eles consideravam familiar, tornava-se um campo de batalha, um labirinto de mistérios e segredos não revelados. Kael encarava a cena como um espectador em choque. A transformação das relações, a maldição que cercava todos ali e o que Miguel estava prestes a fazer mudariam tudo. E, no exato instante em que a coragem se tornava sua única opção, o que viria a seguir desenharia uma nova realidade para todos. E assim, as sombras dançavam, e o futuro aguardava. Kael sentiu o coração disparar como se estivesse prestes a sair do peito. O caos envolvia cada um deles, mas naquele momento tudo se tornava claro. Miguel olhou nos olhos da mãe, uma mistura de amor e dor no olhar. Eu não sabia de nada. Sua voz tremia, e as palavras pareciam sair como um eco aflito. Aquela revelação estava se espalhando como fogo em palha seca. Os aldeões observavam em silêncio, absorvendo o peso da história. Malu, ainda agarrada ao homem, olhou para o pai, com uma expressão de desafio, sua coragem despertando algo dentro dele. Papai, você precisa ouvir. Não podemos deixar que mais vidas se percam. A inocência da criança contra o horror ao redor era impressionante. Malu, não entenda mal. Miguel começou, mas a mãe, agora revelada, interrompeu com uma firmeza que ressoou na mata. Eles não são nossos inimigos, Miguel. O que fomos não deve continuar. É sua oportunidade de restaurar o que foi quebrado. E então, como se a Forest começasse a responder, um brilho intenso tomou conta do ambiente. A energia pulsante envolveu todos, como se a própria natureza estivesse se manifestando. Kael viu a mãe-loba, seu olhar fixo em Miguel, cheio de expectativa. O momento estava prestes a se transformar em algo que eles nunca esqueceriam. Você precisa escolher agora, ela declarou, sua voz ecoando entre as árvores. O lobo colossal se posicionou atrás dela, imponente. O ar estava carregado de tensão. Cada aldeão estava preso, o silêncio pesado preenchendo o ar, como se a floresta aguardasse a decisão de Miguel. Então, repentinamente, Miguel, cheio de determinação, deu um passo à frente. Eu vou consertar isso. Eu não posso deixar que a história se repita. Não posso. Não quero mais caçar. Seu olhar se virou para os caçadores que estavam prestes a atacar. Precisamos mudar. Kael estava em choque. O que Miguel estava fazendo? A mudança que brotava de seu primo era visceral. Ele se virou para a mãe-loba e então para os aldeões, a coragem brotando em seu coração, percebendo que também era parte dessa luta. Façamos isso juntos. Não podemos deixar que o medo nos controle, exclamou. A mãe de Miguel sorriu, a transformação dela trazendo uma onda de esperança. Assim seja.
A conexão com a floresta deve ser restaurada. E com isso, todos começaram a agir. A tensão virou movimento, e os aldeões, uma nova determinação em seus corações, se uniram à Mãe Loba e ao Lobo Colossal. E assim, a batalha se transformou. Não era mais uma luta contra monstros, mas uma luta pelo lar, pela conexão que todos tinham com a floresta. Com a coragem renovada, enfrentaram os caçadores. Kael viu os rostos dos aldeões iluminados por uma nova luz, um sentido de união. Enquanto os primeiros raios de sol começaram a surgir entre as árvores, uma nova era parecia estar despontando. O rugido do lobo colossal ecoava pela mata, e a floresta vibrava com vida. Miguel e Malu estavam ao lado de Kael, e pela primeira vez eles podiam olhar uns para os outros com esperança. Mas antes que o sol pudesse brilhar completamente, uma sombra passou, e Kael sentiu um arrepio. Não era o fim, era apenas o início. E uma nova pergunta pairava no ar. O que a floresta ainda guardava? A resposta permanecia oculta nas sombras, sempre esperando. E a floresta, com seus segredos antigos, respirava junto com eles. Kael sabia que a história não tinha acabado. Era apenas uma nova jornada que começava. E se você ficou com essa sensação de emoção, eu preciso te pedir algo muito importantíssimo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão mexer com seu coração. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a espalhar essas narrativas incríveis. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber tudo. E mais, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa agir agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio a este canal. Não espere nem mais um segundo.